Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula das 6 e 7. Hoje nós vamos falar sobre a arte... Ai, Jesus, deixa eu abaixar isso aqui. A arte de adaptar a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Então, bom dia a todos vocês. Gente, vocês estão vendo aqui que eu já tô prontinha para ir pra academia, né? Porque olha, saindo daqui hoje eu não posso assim, né, perder. Eu preciso aproveitar, né, todos os minutos. Então, já que a gente vai falar da arte de adaptar, então não é perder o tempo, é aproveitar todo o tempo possível e necessário, né? Vamos lá, me diz aí quem estava nas aulas anteriores, de segunda e de quarta-feira. Hoje é a nossa terceira aula. Gente, ontem, coloca aí pra mim, né? Quem tava nas aulas anteriores? Ontem eu recebi alguns depoimentos e eu printei alguns que estavam ali no meu feed também e coloquei, né, os depoimentos que eu pus lá, todos eles autorizados, outros foram publicados lá, então tava público, né? O que me mandaram no inbox eu pedi autorização. Gente, que alegria de poder saber que isso que eu tô fazendo, essa aula que eu tô dando aqui nesse momento, está ajudando você. Senão você não estaria aqui, né? É óbvio, é óbvio. Então, assim, isso me deixa bastante feliz, isso me deixa bastante emocionada, né? No sentido de que como Deus age através de nós. Ele age através de você também. E o que é que você precisa fazer ainda, né? Para colocar o teu talento no mundo, para desenvolver o teu talento. Pode ter certeza, existem muitas pessoas que estão esperando só você dizer sim. Porque elas serão transformadas pelo teu sim. E você já imaginou, às vezes eu fico pensando, já imaginou eu chegar diante de Deus, né? E ele falar assim, ó, Lu, você não agiu conforme eu deveria. Você não multiplicou o seu talento. Você tinha tal talento que sempre acendia no teu coração, que você podia fazer, que você podia agir e você não agiu por achar que não era capaz. Agora, você acha que Deus vai colocar algum talento, ou seja, brotar em nós, né, alguma sensação, ou não é Ele que brota, mas Ele coloca e isso desperta em nós, se Ele não acreditasse que nós fôssemos capazes? Pois Deus dá a cada um segundo as suas capacidades. Então vamos lá, eu quero convidar você a enviar essa live para mais pessoas. Você vai escolher aí 4 amigos. Quem foi que foi lá e comentou no post que eu pus ontem? A hora que eu vi a foto que eu com a Giovana, né, tem lá no meu feed, e eu assim, segurada com o cotovelo no ombro dela, na hora eu me lembrei dessa passagem bíblica, né, dos amigos. Então você vai fazer o seguinte, você vai enviar essa live agora para 4 amigos que você acha que se ele pensasse de uma forma diferente, por uma outra perspectiva, tudo na vida dele mudaria. Vai lá, envia agora. Bom dia, enquanto eu coloco o meu cafezinho aqui pra gente começar essa aula. Gente, eu quero saber de vocês. Nossa, peraí. Tá lá embaixo. Eu quero saber de vocês agora. Se vocês estão me vendo, se não tá estourado aqui. Porque ontem, eu pus a luz, meu marido não tá em casa, então quando ele tá, fica melhor. Se tá estourado, se vocês estão vendo perfeitamente aqui o slide. O meu Flipchart, a mulher gosta tanto do slide, né? Aqui no Flipchart, se tá tudo certo, eu tô bem. Gente, agora vocês também me falam, né? Se eu tô magra no vídeo. Quer dizer, aí como diz o meu filho, mãe, milagre, a câmera não aprendeu a fazer ainda, né? Tá ok, tá ok. Muito bem. Vamos lá. Existia uma história, tem uma história de um agricultor que vivia na China, na época dos impérios e tal. E naquele ano, que ele estava ali, né, com a sua plantação e tal, foi um ano bastante benéfico para ele. Muita abundância, o clima foi favorável. E ele teve, assim, uma colheita maravilhosa. E os vizinhos chegaram para ele, assim, naquele dia, e disse assim, nossa, como você tem sorte! Como você tem sorte, o clima te favoreceu e você vai ter uma grande colheita. E ele respondeu assim, talvez. No dia seguinte, entrou uma manada de cavalos selvagens na tua plantação e simplesmente destruiu tudo.
destruiu toda a sua plantação, quase toda a sua plantação. Novamente os vizinhos apareceram e disseram assim: nossa, que falta de sorte que você tem, hein? E ele respondeu: talvez. No dia seguinte, ele então resolveu fazer o seguinte: o agricultor pegou uma corda e falou assim: bem, nós já que agora aconteceu o que aconteceu, ele foi atrás de dos cavalos, encontrou alguns cavalos e resgatou então 3 para sua fazenda e começou a domá-los. E ele tinha um único filho. E esse filho então começou o quê? Ajudá-lo naquele processo de domar os cavalos, montou em um cavalo, o cavalo disparou, ele caiu e quebrou as 2 pernas. Os vizinhos chegaram, viram aquilo e falaram assim: meu Deus, que desgraça que aconteceu aqui. O teu único filho, depois de outras desgraças que já tinham acontecido, quebra a perna. Você tem muita má sorte. E aí o agricultor disse: talvez. No dia seguinte, chega o exército do imperador, passando por toda aquela região, recrutando pessoas jovens para a guerra, e chega na casa dele, na fazenda daquele agricultor, e solicita então a presença do filho dele. E aí o filho dele não andava porque tinha quebrado as pernas, e ele olha e fala assim: nossa, nós não poderemos levar o seu filho. Os vizinhos chegam novamente naquele dia e dizem assim: como você é um homem de sorte. Todos aqui na redondeza foram levados para a guerra, menos o teu filho. Você é um homem de sorte. E o agricultor diz: talvez. Então vamos lá, gente. Nossa terceira aula, a arte de adaptar a sua forma de pensar. Da forma como você pensa, você sente emoções, você reage fisiologicamente e você tem comportamentos. Se você tem comportamentos, o que vai acontecer? Você também tem resultados. Os resultados que você está tendo hoje, você pode ter certeza que são frutos dos seus pensamentos e daquilo que você acredita. Então, se você acredita, como eu disse numa live anterior, agora que foi segunda, se você acredita que você pode, se você acha que você pode, você tem razão, e se você acha que você não pode, você também tem razão. E eu sempre falo isso aqui para vocês. Faz sentido isso tudo para vocês? Isso que eu tô falando? Faz sentido? E vamos lá. Gente, pra gente continuar, vamos encaminhando essa live para mais pessoas. O poder, o que é isso? Dessa historinha que eu contei para vocês. É o poder da perspectiva. Por exemplo, dependendo da sua perspectiva, você enxerga a situação de uma forma. Se você quer enxergar de forma diferente, você precisa mudar o quê? A perspectiva. Para eu fazer essa live e vocês estarem aqui vendo, né, aqui o meu flipchart, que eu amo dar aula escrevendo ou escrever. Às vezes eu até faço os slides para passar na tela, né, na tela do celular, na hora da live, mas não fica aquela coisa de professor. Então eu gosto de coisa de professor, né? Tanto que eu dou aula ao vivo, de coaching, por exemplo, a gente está dando, e eu tenho a meu flipchart atrás, porque a hora que eu quero explicar alguma coisa diferente, eu vou lá, pego o canetão e... Porque parece que aquilo vai entrando, é aquilo que a gente aprendeu, né? Que os professores iam no quadro. Então, isso faz parte também do nosso processo de aprendizagem, não que da outra forma não esteja certo, né? Então, veja só, eu precisei fazer o quê? Mudar a perspectiva do celular. Tanto que eu tô com o tablet aqui, pra quê? Pra ver vocês, porque o celular eu tive que colocar ele na câmera frontal. Frontal, é isso? Não, câmera frontal não. Na câmera normal, né? Para que vocês conseguissem ver. Porque se eu mudar a perspectiva do celular, colocar a câmera frontal, que aí é certo, né? Pra mim, me vendo vocês escrevendo no celular também na live, o que ia acontecer? Vocês não iam compreender o que estava aqui. Por quê? Porque eu mudei a perspectiva. Vocês estão me acompanhando? Estão junto comigo? Percebendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então vamos lá. Veja só, o que é o poder de uma perspectiva diferente? Eu sempre fui uma pessoa, sempre há muito tempo, né? Mas a maior parte do tempo, a maior parte do meu tempo, eu procuro ver as coisas por uma perspectiva positiva.
E eu começo então a fazer perguntas na minha mente. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês. Então fiquem até o final dessa aula, porque vocês vão aprender perguntas poderosas de como você mudar a perspectiva. E quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu falei, gente, quanta riqueza que nós temos internamente, quanto poder nós temos na mente para mudar uma perspectiva, e que se todas as pessoas usassem isso, se você usar isso no seu dia a dia, você tem uma gama de sorte, né? Ou seja, uma gama, uma grande quantidade de possibilidades para resultados positivos, para você atingir o objetivo, para que você possa sair daquele estado. Então, nós já falamos aqui sobre mudança de humor, sobre mudança das emoções, como você dominar as emoções, sobre a autoimagem. Então, imagine, você com uma autoimagem positiva, né, imaginando todos os dias como você é, você vendo através de você o exercício que eu passei para vocês. Depois, aprendendo a dominar o estado emocional, as suas emoções e fazendo perguntas para mudar a sua perspectiva. Vocês já imaginaram o quanto de mudança você pode ter na vida? E não vai ser nem 15 dias, mas em 3 dias. Talvez se você pare agora e fale assim, eu não quero mais ver esse desafio. Esse desafio para mim tá bom. Gente, você já vai ter atingido, se você colocar em prática, é claro, né? Porque não adianta nada você tá aqui me vendo, né? Você tá aqui me ouvindo e você não mudar a sua perspectiva. Se não mudar a perspectiva, não. Se você não colocar em prática nenhum exercício. Por exemplo, depois que eu comecei a fazer academia, já tem mais de ano, né? Graças a Deus, tô conseguindo ser fiel ali. Gente, o peso da mulher, o meu peso tá alto ainda. Mas eu já baixei quase 8 quilos. Vocês estão entendendo que se eu não tivesse feito uma pequena ação, eu teria continuado daquele jeito, estaria reclamando da vida. E aí, o que eu faço? Né? Tem um videozinho lá no feed, depois vocês vão lá, no feed não, eu coloquei ontem nos stories. Acho que eu vou baixar ele hoje pro feed. Sobre autorresponsabilidade. Vamos lá, então. A sua experiência de vida, tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, ela é principalmente afetada pela perspectiva que você adota. Você pode ver esse copo de água meio cheio ou meio vazio. Você pode ver o buraco como, né, um buraco, não tem como você ver meio buraco, porque é sempre um buraco, né? Então você pode ver o mau tempo, por exemplo. Ontem eu coloquei um vídeo assim. O mau tempo, ele não é uma questão de ser um tempo bom ou ruim. É uma questão de você não estar preparada, né? Ou preparado, com roupas para enfrentar aquele tempo, de acordo com o tempo. Você pode passar muito calor, se você tiver um calor. Por exemplo, aqui eu acordei de manhã, estava fresquinho, abri a janela, está fresquinho e coloquei um casaquinho aqui. Então, se daqui a pouco isso esquentar e eu não mudar minha roupa, eu vou sentir muito calor. Agora, se eu mudar a roupa, esse calor vai diminuir, com certeza. Vocês estão comigo, gente? Estão me entendendo? Então, de acordo, ou seja, o significado que eu dou para uma experiência está direto. Gente, olha, voltando à matemática lá do meu segundo grau, né? Está diretamente proporcional, ou seja, aquilo que você sente, a forma como você se comporta, aos seus comportamentos. Então, ou seja, a perspectiva, o significado que você dá, depende do quê? Da perspectiva. De acordo com a sua perspectiva, você dá um resultado que isso vai influenciar no que você sente e na forma como você se comporta. Gente, eu vou desenhar isso aqui e você vai printar. Vocês estão comigo? Olha bem. Uma outra forma de você ver. Então, perspectiva vai te dar um significado, ou seja, você vai tirar o significado de uma situação, mais ou menos aqui. Se eu viro, então, a perspectiva da onde você olha, da forma como você está olhando, da posição que você está olhando, você vai ter um significado, você vai dar um significado que vai influenciar nos seus sentimentos e emoções, que vai influenciar no seu comportamento
e que, claro, vai determinar o quê? Os seus resultados. Printa aí, gente. A perspectiva que você está vendo, da onde você está vendo, como você está vendo, a forma como você está acordando de manhã, a forma como você está resolvendo as suas situações do seu dia a dia, que você está indo para o trabalho, que você está encarando o teu trabalho, a tua família, os teus relacionamentos, disso você tira um significado, você dá um significado que produz sentimentos, emoções, que te levam a ter comportamentos e que você vai ter um resultado. Então, ou seja, você quer uma mudança nisso? O que você vai precisar fazer? Como você precisa, então, adaptar a sua maneira de pensar. E adaptar a sua maneira de pensar é você olhar por uma outra perspectiva, por uma outra posição. Tem uma historinha, não sei se vocês já viram, eu gosto muito de contar historinha. Até hoje, né? Ou de vez em quando, eu ainda vejo alguns vídeos, né, do Padre Léo, do saudoso Padre Léo. Então era um padre bem renomado, não sei quem aí conheceu. O padre vai pro lado, vixe gente, já foi. Quando eu solto aqui eu não consigo ver o que vocês, né, quando eu deixo o meu tablet aqui. Deixa eu segurar ele aqui. O Padre Léo uma vez contava uma historinha seguinte, que tinha um menininho que ele era muito positivo. E ele acreditava em muitas coisas. E ele estava ali lendo, começou a ler a história de quando Moisés passou no Mar Vermelho. E ele ficou encantado com aquela história. O menininho ficou assim encantado. E chegou para o pai dele. E o pai era muito negativo. Chegou para o pai e disse assim: pai, o senhor não acredita o que aconteceu. Moisés passou no Mar Vermelho e foi libertado por todo o faraó. O senhor está entendendo que o mar se abriu e ele passou? E o pai, né, aquele que era mata-fé e muito negativo, disse assim: meu filho, que mar vermelho, aquilo não era um mar, é a forma como eles colocaram aí na Bíblia, aquilo era um riachozinho que mal cobria os pés. O menino ficou pensativo com aquilo que o pai contou. Ele saiu. Daqui a pouco aquele menininho vem, gritando: pai, o senhor não acredita o que aconteceu. E o pai olha assim e fala: o quê? Ele falou assim: pai, aquele riachozinho que mal cobria os pés dos judeus, né, dos israelitas, você acredita, pai, que afogou e matou todo o exército do faraó? Então, não permita também que outras pessoas influenciem a tua forma de pensar. Quantas vezes já chegaram para mim e falaram assim: Lu, você é uma pessoa... Ah, não, Lu, essa positividade sua, para com isso. Eu já sei que você vai chegar e você vai dizer assim: ai, faça do limão uma limonada. Não é tão ruim assim. Você pode pensar de uma forma diferente. Aí a pessoa, né, diz às vezes para mim assim: eu não quero fazer isso. Gente, é uma opção. É uma opção. Eu prefiro encontrar soluções. Eu prefiro focar nas soluções. Tem gente que não. E é uma questão de você desenvolver essa habilidade. Há pessoas que já têm uma tendência, desde que nascem, algo positivo. Eu acho que eu já tenho essa tendência desde lá. Por quê? Eu fui muito ensinada, eu e meus irmãos, educado pelos nossos pais, é óbvio, né? E a minha mãe, ela tem uma perspectiva muito positiva. Ela é muito focada na solução. Eu falo que a minha mãe fez coaching, acho que na barriga da minha avó. Então minha mãe, ela sempre busca um lado positivo das coisas, olhar para uma perspectiva. Hoje talvez ela diminuiu um pouco disso, mas minha mãe, eu olhava, para mim minha mãe tem uma solução para tudo. Então às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu não consegui ter uma ideia, eu me pergunto assim: o que a minha mãe faria no meu lugar? Então já é uma dica para que vocês possam colocar no teu dia a dia. Chegou numa determinada situação e que você não tem uma solução, você não sabe o que fazer, ou você está de uma forma muito negativa, você faz essa pergunta. Pensa numa pessoa que é bastante, né, focada na solução, que sabe, e faça a pergunta: o que ela faria ou pensaria no meu lugar? Se ela estivesse passando por isso agora,
pode ter certeza que a tua mente vai abrir nessa hora e você vai mudar a perspectiva. Então, por mais fina que seja uma fatia, ela sempre vai ter dois lados. Anota isso aí, por mais fina que seja uma fatia, ela sempre vai ter dois lados. O ser bom ou ruim, aquilo que é bom ou ruim, essa situação é boa, isso é ruim. Por que nós definimos esse significado? Porque nós comparamos com algo. Então se pergunte, isso é ruim para mim. Comparado com o quê? Comparado com quem? E a partir do momento que você vai fazendo esses questionamentos, você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo aquela tensão mental, você vai diminuindo o estresse, e quando você diminui o estresse, você consegue pensar de uma forma mais clara. Porque todo o estresse que nós trazemos, que nós temos no nosso dia a dia, corta. É como se ele bloqueiam a sinapse. É como você é um interruptor. Imagine que quando aqui o interruptor está ligado, eu vou fazer isso, muda a luz, ou seja, imagine que aqui estou tranquila, é como se essa luz que está aqui brilhando, que está aqui acendida é boa, né, gente? Olha o português. Que está acesa, e de repente eu bloqueio. O estresse faz isso com a nossa mente, ele bloqueia a sinapse e faz com que você diminua a sua capacidade de pensar. Por isso que quando a pessoa está com muita raiva, está muito triste, né, deprimido, depressivo, ela não consegue encontrar uma solução. Ela até às vezes chega pessoas no meu consultório e diz assim, parece que eu estou caminhando debaixo de uma nuvem negra. E essa nuvem negra me acompanha sempre. E o que é essa nuvem negra? Justamente é o interruptor que está bloqueado. Então quando a gente muda isso, liga o interruptor, essa pessoa sai daquele espaço. Ela consegue fazer um movimento. Estão comigo, gente? Estão me compreendendo? Tá, muito bem. Uma forma de você adaptar a sua forma de pensar. Outras formas, que eu já estou dando várias dicas aqui. E vão anotando isso, gente. Depois compartilhe comigo as dicas que vocês anotaram. Se é boa ou ruim, depende da sua... Comparado com o quê? Uma outra coisa, para que você possa se tornar uma pessoa muito positiva. Flexibilidade. Aprenda a desenvolver a flexibilidade. Flexibilidade é poder. Você sabe, tem certas pessoas que elas andam, gente, rígidas. Rígidas o quê? É tão rígido que elas andam assim. Ou seja, parecendo aqueles robozinhos. Você anda tão rígido, às vezes, que você não consegue ter o movimento do quadril, né? Esse movimento aqui, de fazer o quê? De rebolar mesmo. Um exercício que você pode fazer para adaptar o teu corpo. E quando você muda a fisiologia, você muda a neurologia. Sabe bambolê? Né? Eu era para ter trazido da clínica e acabei esquecendo. Na clínica eu tenho vários bambolês que às vezes eu uso em treinamento. E eu esqueci de trazer. Quando você faz o seguinte, você pega um bambolê e começa a brincar de bambolê, de rodar bambolê na cintura. Vai fazer o quê? Vai te ajudar a ter flexibilidade. Eu contei para vocês que eu fui no treinamento do Anthony Robbins e lá, uma das coisas que eles faziam, a partir do segundo, terceiro e quarto dia, gente, assim, a cada tempo, o instrutor, né, o treinador que estava junto com o Anthony Robbins dando o treinamento, ele pedia para que a gente imaginasse o bambolê e fizesse o movimento. Ele falava assim, gente, vamos lá, rebolar. E ele falou assim, por que eu estou colocando aqui, tinha mais ou menos umas 13 mil pessoas dentro daquele espaço, porque tudo que eles faziam, eles explicavam por que eles estavam fazendo. Eu achei muito interessante isso. Eles não faziam as coisas sem uma explicação. Para quê? Para que o corpo, eu sabia, né, porque eu tinha as informações ali antes, então, para que o corpo começasse a adaptar nessa flexibilidade, tivesse flexibilidade, mudar de perspectiva. Então, uma das formas de que você às vezes acha, ou as pessoas reclamam, porque muitas pessoas são rígidas, mas não aceitam que são, não se percebe que são rígidas, tanto no corpo como na forma de pensar. A pessoa às vezes é tão rígida que não faz um alongamento, que não consegue fazer um alongamento. E se faz um alongamento, dói tudo, dói os nervos. Então, fazer alongamento, dançar. Dançar também traz flexibilidade. E aí, isso vai fazendo o quê? Vai trazendo para você uma possibilidade diferente. Porque você vai desenvolvendo novos caminhos neurais.
dançando, fazendo atividades que façam movimentos com o teu corpo, que você precise dobrar, que você precise alongar o teu corpo. Então, alguns exercícios, por exemplo, como pilates, como yoga, as pessoas que praticam essas atividades, elas são muito mais flexíveis. Podem perceber. Aceitam mais as outras pessoas. Por quê? Justamente por conta dessa flexibilidade. E sabe aquela frase aquela frase célebre que diz assim, olha, seja você a mudança que você espera no mundo? Por quê? Porque quando você muda, tudo à sua volta muda. Às vezes você está esperando o teu marido mudar, o teu filho, o teu chefe, ou o governo, né? O governo, prefeito, as pessoas à sua volta, e você não faz um movimento. Se você não faz um movimento de mudança, se você não tem a flexibilidade para fazer um movimento, você é influenciado pelas mudanças alheias. Então, novamente eu digo, seja o autor principal da sua história. Faça você os movimentos. E para fazer os movimentos, você precisa ter flexibilidade. Aceitar também isso, né? Outro ponto, para adaptar a tua forma de pensar. Gente, vem a hora. Nossa, vamos lá, porque ainda tem coisa aqui pra gente falar. Fracasso, ele não existe. Por que fracasso não existe? Vocês acham que fracasso existe? Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês vão olhando, vão colocando pra mim. O que vocês acham? Vocês concordam que fracasso existe ou não existe? Gente, eu coloquei aonde? Não, nem sei onde eu coloquei. Ou seja, não é que fracasso exista. O que acontece? A pessoa diz assim, ela não deu certo, várias coisas, e diz assim, nossa, eu fracassei. Eu sou um fracasso. Quantas pessoas chegam comigo, num coach, ou dentro de um treinamento, ou no processo terapêutico e diz assim, Lu, eu sou um fracasso. Eu sou um verdadeiro fiasco. Gente, não existe fracasso. Você descobre formas de você não fazer uma situação, não agir. Você descobre que os erros são aprendizados. Quando você passa a olhar por essa perspectiva de que fracasso não existe, mas sim existem o quê? Aprendizados. Fracassa, quem é que fracassa? Fracassa o plano, fracassa a estratégia. Se você mudar a estratégia e mudar o plano, não vai ter como ter fracasso. Imagine você fazendo uma comida e você segue uma receita. E em determinado momento, você coloca, por exemplo, você está fazendo um assado e você coloca no forno alto. Né? A temperatura do teu forno está diferente do que está dito na receita. Provavelmente o teu assado vai ficar com um sabor diferente, se você deixar no mesmo tempo. Por quê? Por conta da temperatura do teu forno. E aí você come e de repente você fala assim no final, nossa, que fracasso essa receita. Que fracasso, hein? Nossa, eu não sou bom de cozinha. Fracassei nessa hora. Gente, você fracassou? Não, o teu forno, que não estava na temperatura adequada. Se você descobre isso e muda a temperatura do teu forno, o resultado vai ser outro. Faz sentido isso para você? Vamos lá comigo. Então, ou seja, fracasso não existe. Tudo é uma questão de perspectiva. Gente, eu amo essa fala, né? Mude. Como você faz então para mudar a sua perspectiva? O que eu estou fazendo desde o início da live, fazendo o quê? Perguntas para vocês. Para que vocês possam o quê? Pensar de uma forma diferente. As perguntas, elas vão fazer com que você trace um novo trajeto. Tenha um novo caminho neural. Você está indo numa posição e de repente você começa a fazer perguntas para você, você vai ter possibilidade de mudar a sua posição, o seu caminho. Você vai para um caminho diferente ou você volta. Então, as perguntas vai fazer com que você mude o teu trajeto. Se você está no seu dia a dia muito negativo, muito para baixo, no estado emocional ruim, o que vai acontecer? Se você fizer perguntas, você sai desse estado também. Então, aprenda a fazer perguntas. E eu vou ensinar para vocês, fiquem aí. Gente, algumas perguntas poderosas. Então, vocês vão pegar papel e caneta para que vocês possam anotar as perguntas. Imagine só o exemplo que eu coloquei aqui, olha. Por que eu não consigo fazer
fazer tal coisa? Quando você diz essa pergunta, ou faz essa pergunta para você mesmo, ou você se questiona em determinada situação que você fracassou, que você não deu certo, o que você está dizendo para o teu cérebro? Ou seja, o que a tua mente traz como resposta? Que existe algo a ser feito, ou seja, que você não fez tudo o que precisava fazer. Novamente, isso parece que volta para você como culpa. Nesse caso, as pessoas que são mais negativas, elas se sentem bastante culpadas. Então, elas não dizem assim, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a culpa. Porque culpa, gente, a gente põe na onde a gente quiser. Então, eu não gosto muito de usar a palavra culpa. Eu uso responsabilidade, eu uso o quê? Consequência. Então, você é responsável por aquilo que aconteceu. Porque aí, nesse momento, quando você muda essa palavra de culpa para responsabilidade, você começa a afirmar mais a sua autorresponsabilidade. Você traz a responsabilidade para você. E nós somos responsáveis por tudo, absolutamente tudo que nos acontece. Seja bom ou seja ruim. As outras pessoas em volta, os contextos influenciam. Porém, a responsabilidade de como eu vou passar por aquela situação é minha, não é do outro. E aí você está dizendo, quando você faz essa pergunta, por que eu não consigo fazer tal coisa? Você também está dizendo que você não consegue fazê-lo. A tua mente está trazendo essa resposta. Aí, que tipo de pergunta você pode fazer diferente de por que eu não consigo fazer tal coisa? Por exemplo, por que eu não... Vamos dar um exemplo. Por que eu não consigo, sei lá, correr uma maratona? Quando eu falo por quê, eu faço essa pergunta por quê, no início, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo justificativa. Justificativa do que é que não me deixa fazer. Agora, se eu quero sair desse estado de ficar no ciclo, nessa perguntação, ou seja, focado nesse problema, porque o porquê vai te deixar no problema. Você faz uma pergunta diferente. Como seria, ou seja, como posso fazer de uma forma mais fácil isso? Porque tá difícil. Se eu tô dizendo como eu posso fazer isso de uma forma mais fácil, você tá emitindo pro teu cérebro, a tua mente tá dizendo assim, tá trazendo uma resposta do tipo, nossa, como ela poderia fazer mais fácil, então quer dizer que ela pode fazer. Então que vai dar certo. Que existe outras possibilidades. E nessa hora, o cérebro, a tua mente vai fazer o quê? Buscar essas possibilidades. Faz sentido, gente? Gente, eu acho que tem perguntas aqui. Lu, vendi em um único dia mais de 4.000, amiga. Minha mente insistia em me dizer que não daria certo. Olha aí. Tipo, a Ju falando, gente, a Ju é da Vidar. Mas mudava toda hora esse pensamento. Não deixei ele me abater. Exatamente isso que estás falando. Precisamos mudar e aí o resultado muda. Sim, muda muito. Gente, aqui quem vende Vidar é a Tati também e a Ana, né? Acho que as duas estão na live. Tudo perfeito. Gente, será que tem alguma pergunta? Porque assim, eu nem olhei aqui. Se tiver pergunta, vocês colocam aí, tá, gente? Mas vamos lá, porque já são 6h40. Então, existem perguntas que mudam o trajeto. Gente, quando eu falo isso pra vocês, é uma riqueza muito grande isso. Se você coloca isso no seu dia a dia, se você começa a trabalhar com essas perguntas. Gente, por isso que eu falo, quando eu tô aqui fazendo às vezes propaganda do coaching, não é porque só eu quero vender, é porque coaching é vida. Você aprende formas diferentes. E aí quem não conhece diz assim, aquilo lá é coaching. Agora é moda. Gente, que moda? Coach é transformação de mentalidade. Paulo já dizia o seguinte, numa das suas cartas. Se você quer mudança, conversão é o que? Mudança. Transforme a forma de você pensar. E as perguntas fazem com que você mude a sua forma de pensar. As perguntas mudam o trajeto. Anota isso aí. As perguntas mudam o trajeto. E agora, eu quero passar algumas perguntas para vocês. Peraí, deixa eu ver. Gente, vocês estão me vendo? Será que eu tô... Tá me vendo aqui? Porque acho que eu tô muito próxima, né? Deixa eu pegar aqui meu papelzinho que eu escrevi as perguntas aqui. Jesus amado. Deixa eu achar. Então vamos lá. Como você pode mudar a trajetória? Quando acontece uma situação que você não está conseguindo fazer, primeira pergunta. Faz o seguinte, faça uma pergunta. Qual maneira eu poderia fazer ou resolver esse problema
de uma forma fácil e simples. Qual outra maneira que eu poderia resolver esse problema de uma forma fácil e simples? E vocês sabiam que Albert Einstein, ele fazia isso. Nos seus estudos, nos seus ensinamentos, ele fazia muitas perguntas e era isso que fazia com que ele fosse atrás das soluções para as pesquisas dele. E Einstein era uma pessoa, né, uma sumidade na inteligência. Então veja bem, e tinha problemas, gente, de dislexia, de déficit de atenção. Aí você vê hoje assim, mas aquele lá é dislexo, aquele lá tem déficit de atenção, precisa tomar medicação. E aí as medicações, claro que precisa, mas não da forma como às vezes algumas pessoas fazem, né? Neutraliza isso, ou seja, deixa a pessoa simplesmente com a mente congelada. Mas vamos lá. Outra pergunta, anotem aí. Quantas soluções diferentes tem um problema e você começa a questionar? Se você começar só a ver o problema, você precisa sair desse problema. Então, outra pergunta. Quantas soluções diferentes eu consigo ver para resolver esse problema? Quantas soluções diferentes eu consigo ver para resolver esse problema? E às vezes não é um problema, é só um conflito emocional, é uma tristeza. Comece a fazer perguntas e que você vai mudar esse trajeto. Outra pergunta. Qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso? E se você tiver com alguns pensamentos que estão te trando conflito emocional, faça perguntas do tipo assim, olha, isso é verdade? O que eu estou pensando? Essa situação que eu estou imaginando é verdadeira? Qual é a evidência de que isso é uma verdade? Isso é só um pensamento ou realmente é um fato? Ou eu só estou imaginando uma possibilidade de resultado? E se você estiver imaginando uma possibilidade de resultado, gente, para por aí. Porque aquilo está dentro da sua mente, não está na realidade. Isso não está no mundo realmente. É uma percepção a partir da sua perspectiva. Faz sentido para você? Tá fazendo? Até agora eu achava que existia. Adri, eu não lembro o que você falou, mas entende. Não entendi. A Simone está dizendo, deixa as perguntas escritas. Gente, vou fazer agora um combinado com vocês. Simone, através do que a Simone disse, né? Deixa do lado para copiar. Fica do lado para copiar. Ah, tá. Ok. Dá um print, Simone, que de repente fica mais fácil. E vou fazer um combinado com vocês. Seguinte, eu posso ir lá no meus stories. Vou nos meus stories e vou deixar lá essas perguntinhas depois. Com uma condição. Eu vou, acabando a live, eu posto sempre uma frase. De que vocês vão lá. Tem um vídeo que eu coloquei ontem também. Curtam aquele vídeo, encaminhem para outras pessoas. Aí você vai falar assim, mas ela tá querendo patrocinar o Instagram dela. É claro, né, gente? É claro. Eu estou aqui dando uma super aula para vocês, então, uma troca. Então vocês vão lá, curtem, comentem, façam um comentário no post que eu vou estar colocando lá, porque sim, ele tem atrás aprendizado. Então eu não vou colocar nada ali simplesmente por pôr. Tem uma intenção de levar você a ter uma transformação. De ajudar você a ter essa transformação. Então, combinado isso, dá um print, ou seja, coloca as perguntas lá a partir do momento em que vocês fizerem isso por mim também, tá bom? Outra lá, perguntas, façam perguntas de possibilidade. O que são perguntas de possibilidade? Gente, eu preciso, acho que de um banquinho para ficar aqui perto de vocês. O que são perguntas de possibilidades? Anotem aí. O que aconteceria... Será que eu estou saindo do ângulo aqui? O que aconteceria se esse problema deixasse de existir? Segunda pergunta. O que seria necessário para que tudo ficasse bem? O que seria necessário você fazer para tudo ficar bem? Imagine que hoje você acordou não tão bom assim. Você poderia estar com mais energia. Faça perguntas dessa forma para você. Se você soubesse que existe uma outra solução, qual seria? Outra pergunta. Em que você não pensou ainda sobre essa situação, sobre esse conflito? Se você fizesse uma grande descoberta nessa área, o que seria? Pensa com você. Essas perguntas, você fazendo essas perguntas para você mesmo, vai fazer o quê?
vai fazer com que você amplie as possibilidades e que você veja por uma outra perspectiva. Faz sentido, gente? A Nilka diz assim, Lu, você já é a nossa transformação. Ok, obrigada. Amém. A Tati diz, eu acordei com sono e pensei em ficar na cama e eu te vi falando sobre ação. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Ontem eu tava desse jeito. Eu queria dormir, mas eu fui pra academia, não fiz todos os exercícios, mas eu fiz, porque eu não teria mais tempo, né? Meu tempo estava curto, não é que eu não teria tempo. O tempo que eu tinha disponível para fazer aquela atividade já tinha sido reduzida, então eu tinha 35 minutos. Eu falei, vou ficar na esteira. Então foram 35 minutos de esteira, voltei para casa, fui fazer o que eu precisava e ali eu mudando pensamentos, fazendo perguntas para mim, chegou 11 e pouco, tanto que eu gravei uma story, falei, gente, eu tô energizada agora. Só que olha, foi o quê? Uma disputa de meu lado. Aí a gente diz assim, nossa, mas parece que tem um demôniozinho, um anjinho do mal, um diabinho que tá na minha mente me dizendo coisas ruins. Gente, esse diabinho, esse anjinho do mal é você mesmo? Tá bom? Sinto muito dizer, mas é você. Agora, o que você precisa fazer? Nós temos um lobo bom e um mal dentro de nós. Aquele que você mais alimentar é o que vai dominar você. Então, comece a alimentar os seus bons pensamentos. As perguntas... Gente, se você ficar com isso dessa live de hoje, dessa aula, já tá valendo. As perguntas mudam o trajeto. Já tô terminando. Essa frase vai pro feed, gente. Vocês vão ver daqui a pouquinho. A vida sempre lhe brinda com aquilo que mais você se concentra. Onde está o teu foco, aí está a sua atenção. Ninguém fracassa. Como eu já disse, o que fracassa? As ideias, as estratégias, os planos. Mude as ideias. Muda como? Fazendo perguntas. Como que você adapta a sua forma de pensar? Muda a sua forma de pensar fazendo perguntas. Não aparece do nada, gente, isso. Você precisa fazer um esforço para ter. Há pessoas que chegam lá na clínica, ela quer mudar, quer sair de uma depressão, quer sair de um estado de tristeza, de ansiedade, mas elas querem que a mágica aconteça, que a transformação venha de fora. Não vai vir de fora a transformação. A mudança que você deseja na sua vida não virá de fora. Ela vai vir de você mesmo. E se você não fizer nada, você vai morrer dessa forma. Sinto muito. Tem muitas pessoas que estão mortas, verdadeiros zumbis na vida. Por quê? Porque não fizeram ainda nada para mudar. Não aceitam que tem problemas, não buscam uma ajuda. E quando buscam, querem um milagre. Como é que a mudança vai acontecer? Como é que uma pessoa sai de um estado depressivo? Como é que uma pessoa sai de um estado negativo? Se responsabilizando. Tomando consciência. Porque a responsabilização, a autorresponsabilidade traz consciência, a tomada de consciência leva o quê? A pequenos movimentos de mudança. Faz sentido para você? Então muda a sua estratégia. E quando você muda a sua estratégia, aqui, gente, era só outro slide, que é você mudar a perspectiva. Então, quer mudança? Mude a sua forma de pensar. Quando você muda pensamento, você muda resultado. Isso é muito fácil. Gente, é fato, é fácil. O resultado que eu não tenho, às vezes os meninos chegam aqui e falam, mãe, não tô tendo o que eu queria, não tô vendendo, as coisas não estão dando certo. O que você está pensando? E eu começo a questionar. Às vezes eles aceitam de imediato, às vezes eles questionam. Mas hoje eles já sabem que faz sentido. Anteontem ela saiu comigo, não sei se vocês viram nos stories dela, e ela dizia assim, ô Lu, mãe, eu preciso de um coach. Eu falei, eu não tenho agora, se você me acompanhar, porque eu precisava ver uma calça, eu falei, se você me acompanhar, você vai ter, se não, vai ser só, sei lá que dia, né, que eu não tava na minha agenda com espaço para poder atendê-la. E ela falou, então eu vou. O que eu ficava fazendo para ela? Perguntas para que ela saísse daquele estado que ela se encontrava. Tomou atitude. Aonde que a Giovana está hoje? No cross. Desde ontem, de manhãzinha, que foi pro cross, porque ela percebeu que ela tinha parado de fazer algumas atividades e isso estava refletindo no resultado dela. Então todos nós temos um padrão. Mude o padrão e você vai mudar o teu comportamento. Tá certo, gente? Vou colocar essa frase no feed. A vida sempre lhe brinda com aquilo que você se concentra. Vou colocar lá no feed.
quero curtidas, quero compartilhamentos, salvamentos e comentários ali, para que depois do almoço eu vou dar as perguntas para vocês, mas vai precisar ter curtida lá, tá? E comentários e compartilhamento. Gente, antes de vocês saírem, deixa eu dar um recadinho para vocês. Na segunda-feira, presta atenção, na segunda-feira eu não vou fazer live de manhãzinha. Ô Lu, por que se você falou que era segunda, quarta e sexta? A próxima semana terá live todos os dias, por conta do nosso desafio. Só que especificamente na segunda-feira, eu não vou fazer live de manhã, porque eu vou estar em viagem. Depois eu vou colocar lá no feed tudo pra vocês. Não no feed não, nos stories, né? Vou estar em viagem, então a nossa live vai ser segunda noite, um resumão. O que vocês acham? Aí, gente, chamem muita gente, para que a gente possa fazer uma super aula. Eu vou fazer um resumo dessa semana. Mas quem tiver... E aí, claro, quem tiver na live de segunda-feira à noite vai ter uma surpresa também. Então vai ser um resumão na segunda-feira, nessa segunda agora. E na terça, quarta, quinta e sexta vai ser às 6 e 7 da manhã. Porque aí a gente terá live todos os dias, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês. Uma excelente sexta-feira para vocês, cheia de muita energia, de muita força. Mude a perspectiva. Lembre disso. Tchau, tchau, gente.